Quinta-feira da segunda semana do tempo comum. Eu sou o padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, às quintas-feiras passeamos pelo HD, quase infinito da igreja, sua memória, quase infinito, porque de fato em 2000 anos acumulamos uma tal quantidade de conhecimento que além de ser, por si próprio, como todo conhecimento importante para uma instituição da nossa natureza, mas sobretudo porque este conhecimento retido, do ponto de vista positivo, significa doutrina. A doutrina ortodoxa, claro, ela é reflexo desta busca interminável de expor a verdade, procurá-la, encontrá-la, demonstrá-la. E como a verdade é inalcançável numa única forma de pensamento ou de sistema, a identidade com a verdade está nos princípios. É evidente que a igreja tem no seu arquivo milhares e milhares de demonstrações que ela mesma reconhece, por isso as reteve como doutrina ortodoxa, como elemento pelo qual o credo, celebrado por todos os fiéis, é não só proferido, afirmado, mas é compreendido. E nós sabemos que a compreensão da verdade chama-se ortopraxis, isto é, a ação correta em relação à verdade. Mesmo porque Cristo não enunciou um sistema filosófico, da sua doutrina emanarão vários sistemas filosóficos, é verdade, a filosofia cristã. Mas Cristo é muito insistente lá no Evangelho de São João, quando diz: se a verdade a compreenderes e praticares, sereis felizes. Coisa simples, né? A verdade praticável e compreensível. Essa união entre compreensão e prática é a base do sistema joanino de teologia. Pois bem, também neste arquivo está a memória das heresias, palavra que hoje parece em desuso, mas de forma alguma. Onde houver doutrina verdadeira, onde houver verdade, haverá heresia. Aliás, é a verdade que expõe a heresia. E a igreja, por dois motivos. Primeiro, para que não se esqueça, as heresias não acabam. Elas têm formas históricas determinadas, em séculos bem determinados, mas uma atenção especial ao desenvolvimento da teologia demonstra que a heresia, como o vírus Covid, ele se reestrutura e reaparece quando as condições são favoráveis. Por isso, as grandes heresias dos primeiros séculos cristãos, exatamente quando a igreja está, a partir do quinto século, estruturando seus dogmas, sua verdade formalizada, a partir, obviamente, do Cristo, da revelação das Escrituras e da tradição. Obviamente, ali surge a ocasião para a igreja discernir entre clérigos, aqueles que estavam unidos à verdade, e aqueles que, em nome da verdade, dela se separaram.
Por isso, hoje, trago ao vosso ouvido, trago à vossa atenção, um outro gigante do quinto século depois de Cristo. Aliás, anotem esse quinto século, é um daqueles séculos férteis, porque a igreja recebe do Espírito Santo os homens e as estruturas corretas para assumir o que está já nas suas costas, ou nas suas mãos. A reestruturação da Europa a partir dos escombros do Império Romano, que exatamente neste século vai concluir-se. 496, oficialmente, é o fim do Império Romano Ocidental, com todas as consequências. Lembre-se que os bárbaros chegaram, ocuparam, destruíram, mas não trouxeram uma cultura consistente, até porque são tribais, um pouco como o protestantismo, são muitos, mas de muitas tribos. Portanto, não há ali unidade garantida, verdade? Pois bem, este Império Romano, que politicamente não existe, obviamente ele persiste pela profundidade de suas instituições, de suas intuições e de suas conquistas. E o cristianismo, de modo sempre muito sábio, não despreza isso, ao contrário dos nossos acusadores do século XIX, os protestantes liberais iluministas, em nada foi nocivo à igreja ter herdado, primeiro, tarefa tão ingente e meios que não poderiam ser outros senão aqueles que ela vai recriar sobre os escombros de uma civilização na qual o próprio cristianismo nasceu. Cristo nasce sob o Império Romano. Portanto, o Império Romano não é uma novidade para o cristianismo de forma alguma. Dito isso, este homem é grande, primeiro por isso, segundo porque, e eu dizia, é o século de Santo Agostinho, é o século de São Jerônimo, é o século de Santo Ambrósio, é o século de homens grandes. São Gregório Magno, São Fausto, menos conhecido, bispo monge da França, no ambiente francês, Gália Romana, é um herói anti-ariano. O que é isso, padre? Ário foi um presbítero da igreja do Egito, Alexandria, que, na defesa da humanidade de Cristo, lembrem-se que esse tema está fervilhando no Concílio de Calcedônia, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas antes de sedimentar essa clara relação dialética, veja o que o concílio diz, sem confusão nem distinção, essa humanidade e divindade. Este homem opta, em nome até, veja, as heresias têm um pezinho de boa vontade, ele diz, vamos salvar a humanidade de Cristo, sem o qual o mistério da encarnação não existe. E como ele salva isto? Recusando a Cristo a sua identidade divina. Simples assim. Temos também o contrário, aqueles que, para defender a divindade de Cristo, vão ignorar a sua humanidade, Nestório. Pois bem, e o arianismo se espalha, como a teologia da libertação se espalhou pela América Latina, entre padres, bispos, cardeais e leigos. Pois esse foi um herói, combateu com conhecimento tudo isso. Ouçamos o que ele nos diz num sermão da Epifania, que tem como título As Núpcias de Cristo e da Igreja. No terceiro dia houve um casamento. Que casamento é este, senão as promessas e as alegrias da salvação humana, insinuada no significado místico do número 3, quer em referência à proclamação da Trindade, quer à fé na ressurreição do Senhor ao terceiro dia? No mesmo sentido, se lê também noutra passagem do Evangelho que o regresso do filho pródigo, símbolo da conversão dos pagãos, foi celebrada com música, danças e vestes nupciais. Por isso,
Como um esposo que se levanta do quarto nupcial, Cristo veio à Terra a fim de unir-se pela encarnação à Igreja, em que haviam de reunir-se os povos pagãos. Deu-lhe penhor e dote. Penhor, quando Deus se uniu ao homem. Dote, quando se imolou pela salvação do homem. Pelo penhor entendemos a presente redenção, pelo dote, a vida eterna. Tudo isso é milagres para os que viam e mistério para os que compreendiam seu sentido. Se considerarmos com atenção, veremos que a própria água transformada em vinho nos apresenta, de certo modo, a imagem do batismo e da vida nova. De fato, quando alguém se transforma interiormente, quando uma criatura passa de um estado inferior a outro melhor por uma íntima mudança, realiza-se o mistério do segundo nascimento. As águas são repentinamente transformadas para, em seguida, transformar os homens. Na Galileia, por intervenção de Cristo, a água transformou-se em vinho, quer dizer, cessa a lei, sucede-lhe a graça. As sombras são desfeitas e a verdade se manifesta. As coisas materiais cedem às espirituais. A lei antiga se transforma no Novo Testamento. Como diz o apóstolo, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E assim como a água contida nas talhas nada perde do que era e começa a ser o que não era, também a lei não deixa de existir, mas se aperfeiçoa com a vinda de Cristo. Tendo faltado uma qualidade de vinho, serviu-se outra. É certamente bom o vinho do Antigo Testamento, mas do Novo é melhor. A antiga aliança, que os judeus observavam, diluiu-se na letra. O novo, que seguimos, tem o sabor da vida da graça. Considera-se bom vinho o bom preceito da lei quando ouves: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Melhor, contudo, é mais forte. Melhor, contudo, mais forte é o vinho do Evangelho quando ouves: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Um sermão esplêndido, que mereceria nossa atenção, espero que seja escutado com muita pausa, e assim, agradecido, concluo o programa desta quinta-feira.